Shalom, amados, graça e paz. Eu sou a pastora Cristiane Braga, da cidade de Assis, da Igreja Hebron. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, pela vida do pastor Alexandre, da pastora Valquíria e todos vocês. Que a graça do Senhor possa manifestar de uma maneira muito especial. Hoje nós vamos falar sobre o ministério profético. O profeta. Quem é o profeta dentro do ministério bíblico? O que ele faz? Então, vamos começar com Paulo falando no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores ou mestres. E para o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais criaturas tiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Então veja, todo esse contexto aqui mostra a importância também dos ministérios. 5 ministérios. A palavra deixa claro que existe o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre ou o professor. Então eu gosto de usar essa didática dos dedos, como está também na figura aí do banner, né, da chamada. 5 ministérios. Então veja que o apóstolo é aquele que relaciona com todos os ministérios. Ele tem a possibilidade de ministrar a todos os ministérios, porque assim Deus lhe deu. O profeta é aquele que aponta o erro, mas ele também aponta o caminho. Essa é uma maneira simples, uma maneira muito simples de falar. E aqui o evangelista é aquele que vai mais longe, e aquele também que ministra ao povo com sinais, prodígios e maravilhas. E o dedo aqui anelar é o pastor, é o dedo da aliança, aquele que casa com a igreja, que casa com a noiva ali, né, que cuida da noiva. E o mestre é aquele que ensina, o professor, aquele que coloca diante das pessoas a revelação da palavra de Deus, tira algo profundo ali. Então hoje nós vamos falar sobre o profeta. Quem é o profeta? Então eu fiz algumas anotações importantes. Eu quero pedir licença para você para ler, porque nem tudo também é possível decorar, mas eu fui atrás de informações também do que é esse ministério. Então a palavra profeta no grego, prófetes ou profetes, que é termo feminino, que significa profeta. No hebraico, a palavra profeta é nabi, que significa porta-voz. Porta-voz, que é traduzido para nós como profeta no português. Então o nabi é aquele que é o porta-voz. O profeta é o porta-voz. O profeta é a boca de Deus, trazendo as revelações de Deus para a igreja, para fortalecimento da igreja, para a edificação da igreja, que é o que nós vamos ver. Em Deuteronômio 18:18 diz assim: eis-lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu porei as palavras na tua boca, e lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então o profeta é aquele que recebe as palavras de Deus e ele coloca na sua boca para que então anuncie
a verdade, anuncie aquilo que Deus determinou. Então, o Nabi, né, o profeta, que ele vem desse termo, boca. Então, ele é a boca de Deus. Refere-se a algo bastante interessante. E ele também mostra tudo que é judaico, hebraico, tem raiz. A raiz disso, que é a raiz daquilo, que é a letra tal e a letra tal. Então, toda essa formação da palavra Nabi, então tem as suas letras que formam no hebraico o Aleph, o Bet e o Nun, que vem da palavra Nabi. E significa vazio. Presta atenção, vazio, abertura, ou seja, boca. A boca está vazia, né? Se abre para Deus encher, então trazer essa palavra revelada. E é trazido dessa raiz poderosa e indica sabedoria para falar aquilo que Deus determinou que fosse falado. Então a palavra hebraica para profeta é Nabi, que vem da raiz Naba, que significa anunciador, declarador, aquele que recebe as mensagens de Deus e transmite com sabedoria. Então o profeta, ele traz algo poderoso. Então o profeta não é só aquele que revela o futuro, mas é aquele que traz a palavra de Deus para uma pessoa, para uma situação, para uma igreja, para a igreja no todo, né? Toda a igreja, para uma cidade, para um estado, para uma nação. Então o profeta, ele também é conhecido como um conselheiro. Se nós observarmos no Velho Testamento, ele também era assim, ou um conselheiro de reis, um conselheiro da nação, é aquele que estava orientando a nação. E todas as vezes que a nação de Israel estava fora do prumo, fazendo algo que não era agradável a Deus, Deus então revelava ao profeta, e o profeta ia até o rei, anunciava a situação, olha, vocês precisam corrigir isso, aquilo outro, porque senão vem o juízo, vem algo de Deus. Então o profeta, ele era um anunciador, mas também o profeta trazia uma palavra de bênção, revelações de bênção, aquilo que Deus queria fazer, o livramento contra o inimigo, a vitória numa guerra. Ele trazia essa bênção, essa palavra, essa revelação da parte de Deus, essa instrução de Deus. Nós vemos que Abraão também foi chamado de profeta, foi o primeiro a ser chamado de profeta na Bíblia, no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus chama João Batista de profeta. Então, havia muitos profetas, nós vamos encontrar muitos profetas nas Escrituras até Jesus. E depois de Jesus não teve profeta? Claro que teve. Nós vamos encontrar alguns profetas do Novo Testamento extremamente importantes. Barnabé, Ágabo. Então, são pessoas que trouxeram revelações de algo poderoso. Mas o profeta é aquele que traz uma revelação para fortalecimento da igreja. Então, o profeta, ele instrui a igreja. Ele pode exortar, ele pode corrigir, né? Exortar é a correção. Ele pode edificar e ele pode consolar. Então, o ministério profético, ele vem para mudar uma situação. Todo profeta precisa ministrar o arrependimento. É como eu disse, ele aponta o erro, mas aponta o caminho. O profeta que só aponta o erro, tem alguma coisa equivocada aí. Só revela o pecado, alguma coisa errada está. O profeta de Deus, do ministério profético, que faz parte dos 5 ministérios do Senhor, ele aponta-se o pecado. Então ele traz uma mensagem de arrependimento. O profeta traz essa mensagem, como João Batista é um dos maiores exemplos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Elias também é um ótimo exemplo, que ele vinha trazendo
uma palavra de arrependimento para a nação. Arrependei-vos disso, abandone os seus ídolos, abandone Baal, abandone, se converta. E ele vinha sempre dizendo isso. O Senhor quer fazer algo maravilhoso. Então ele trazia essa palavra de arrependimento para que as pessoas voltassem para Deus, porque Deus era misericordioso em manifestar o seu amor. Então o profeta, ele traz isso, essa palavra poderosa. Veja em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes de que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses do útero do teu eu te santifiquei e te formei como profeta para as nações. Nós precisamos observar que um profeta precisa colocar a sua palavra pessoal, em segundo plano, para que então a palavra de Deus esteja em primeiro plano. O profeta, ele sempre precisa estar submisso à palavra de Deus. O profeta não fala por si, o profeta não fala o que ele quer, o profeta não ensina aquilo que ele acha, mas ele está submisso, totalmente submisso, 100% submisso à palavra de Deus. O profeta que busca isso, ele traz um fortalecimento para a igreja, porque o objetivo dos 5 ministérios, incluindo o profeta, é a edificação do corpo de Cristo, para que todos possamos crescer, a igreja crescer, a igreja ser solidificada, a igreja ser pautada nas Escrituras. Então o profeta, ele vai colocar a sua mensagem recebida de Deus para que a igreja seja uma igreja forte, edificada nas Escrituras, e para levar a igreja à maturidade espiritual. Então o profeta não é aquele que só fica revelando, é aquele que anuncia a verdade de Cristo para todas as pessoas. Então um profeta, ele ajuda todos os filhos e filhas do Senhor a compreenderem as coisas espirituais. O profeta, ele aponta a direção, ele anuncia a verdade para a igreja, ele coloca a igreja no centro do coração de Deus, para que todos possamos viver o que Deus determinou para nós. Então ele ajuda todos aqueles que estão junto do Senhor. Então eu citei para você o Ágabo, no Novo Testamento, ele é chamado de filho, né? ele vem com esse ministério de exortação, edificação e consolação. Judas, Silas, Barnabé, que é chamado filho da exortação. Então são profetas do Novo Testamento. Algumas pessoas dizem que não existe mais esse ministério nesse tempo agora, né? Só naquela época tinha. Não. Pelo contrário, nós vemos Deus restaurando os 5 ministérios. Houve por muitos anos, centenas de anos, apenas um ministério pastoral. Se você observar na história da igreja, somente o ministério pastoral. Mas de alguns anos para cá, de uns 30 anos para cá, nós vemos Deus levantar apóstolos, Deus levantar profetas, Deus levantar também mestres. Veja que é nesse tempo que nós vemos sinais do céu, sinais na terra da volta do Senhor Jesus. Creio que nós estamos o mais próximo do que imaginamos. Não sabemos, é claro, o dia, nem a hora, nem quando ele voltará. Se alguém disser isso, é um falso profeta. Nós observamos que Deus agora, nesse tempo, começa a restaurar esses ministérios. E o profeta tem sido levantado. Muitos têm entendido que o seu ministério está intimamente relacionado a esse, que é extremamente importante para a igreja. Em Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus está neste tempo
levantando profetas. Nós vemos uma grande geração de profetas sendo levantados. Alguns são chamados geração de Elias, outros geração de João Batista. Alguns são levantados por Deus de uma maneira extremamente poderosa. Mas ninguém pode se autodenominar um profeta. Esse deve ser levantado por Deus. O Senhor é quem diz quem é realmente um profeta. Vamos ver a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos observar que as Escrituras falam conosco aqui sobre alguns dons extremamente importantes para quem tem esse chamado como um profeta. Romanos 12, versículo 4 em diante diz assim: porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profeta, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou que exorta, na exortação. O que reparte, faça com simplicidade. E que o governa, com diligência. Ou que demonstra misericórdia, com alegria. O amor seja bem, sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Então aqui também no livro de Romanos fala sobre este ministério poderoso. É um ministério que está ligado ao dom de profecia. Mas não só o dom de profecia. O ministério de profeta, ele tem alguns dons totalmente ligados ali, um ligado com o outro. Mas eu gostaria de deixar bem claro para você, nem todos que têm o dom de profecia são profetas. Nem todos os que têm o dom de profetizar, de profecia, são profetas. Porque aqui há uma singularidade no ministério. Mas todo profeta tem o dom de profecia. Então deixa isso registrado. Todo profeta tem o dom de profecia, mas nem todos que têm o dom de profecia têm um ministério de profeta ou profetiza, porque as mulheres também podem ter esse ministério. Então o Senhor é aquele que move sobre nós. O dom de profecia, ele está relacionado a trazer ali a revelação de algo que irá acontecer. Então veja bem, o Senhor revela algo ao profeta. Eu vou falar agora só para quem é profeta ou sobre esse assunto. Não vou me ater a quem tem só o dom de profecia, certo? Quem tem o dom de profecia também manifesta da mesma maneira. Mas aquele que recebe a revelação, ele coloca diante da igreja o que Deus falou. Ou Deus revelou algo que vai acontecer. Isso é uma profecia. Deus trouxe então algo que já aconteceu. Isso é a palavra de conhecimento ou ciência. O profeta, ele tem esse dom, profecia. Ele tem o dom de sabedoria, que é importante, né? A palavra da sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. É uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Essa é a referência da palavra da sabedoria. A palavra de conhecimento, veja, a capacidade que Deus dá para que a pessoa saiba o que já aconteceu ou o que está acontecendo do passado ou algo do presente. E com essa revelação, com essa manifestação, traz esse mover no sobrenatural da vida da pessoa, ou de um lugar, ou da igreja, ou da nação. Ou seja, ele pode ser amplo, individual
coletivo, igreja, e também territorial, cidade, estado, nação, até mesmo nações, né? Como a palavra nós lemos em Jeremias, eu te dei profeta para as nações, te fiz profeta para as nações. Então, nós observamos que a palavra do conhecimento traz algo para preservar a igreja, preservar as pessoas para que o inimigo não entre. Então, é algo que Deus faz conhecer o profeta, recebe isso, Deus faz com que ele conheça algo, saiba de algo para livrar do mal, livrar de uma situação ruim, ou algo que possa trazer libertação, saúde, restauração, seja qual for a finalidade do que Deus estiver revelando. E também o profeta, ele precisa ter o quê? O dom de discernimento de espíritos. Ele precisa discernir se aquilo que está sendo dito veio de Deus, veio do diabo, do inimigo da nossa alma, ou é da carne. Então há três manifestações: a que Deus move, a que o inimigo move e a que a minha carne se move. Então nós precisamos observar que um profeta precisa ter também esse dom, além, né, do dom de profecia. Claro que ele pode ter outros dons, mas vamos ficar nesses dons extremamente importantes para quem tem o ministério profético, para quem tem esse chamado para ser um profeta ou uma profetisa, que levantado por Deus, reconhecido pelos homens, né? Mas nunca se auto-intitular. Ah, eu sou profeta, eu sou... Não, Deus é que levanta. O profeta, ele não traz o holofote para si, ele traz o holofote para Deus. Então o profeta, ele nunca pode atrair as pessoas para si mesmo. Ele atrai as pessoas para Deus. Ele leva as pessoas a Deus. Por isso que ele aponta o erro, aponta o pecado, aponta a situação que está equivocada, mas ele indica o quê? O caminho. O caminho é o arrependimento, o conserto, é estar diante do Senhor. Por isso que o profeta tem esses três pilares: exortação, edificação e consolação, com o objetivo de fortalecer a igreja, aqueles que estão na presença do Senhor, no caminho do Senhor, e até mesmo alcançar vidas para Jesus, para que eles também possam estar totalmente relacionados com Deus. Então, como identificar um verdadeiro profeta e um falso profeta? Jesus falou tanto sobre falso profeta. Cuidado com o falso profeta, cuidado com aquele que fala isso, aquilo outro. E nós estamos vivendo um tempo em que há muitas situações em que precisamos estar atentos para não sermos enganados. Porque o espírito do engano, que é o espírito do anticristo, ele está a todo vapor na terra. Ele está agindo a todo vapor e ele tem enganado muitas pessoas. Então, o falso profeta e o verdadeiro profeta, como é que eu vou identificar? Primeiro, o verdadeiro, ele é humilde. Ele não se vangloria pelo seu dom, pela sua capacidade, né? Pela sua... eu sou profeta, Deus fala comigo, eu sou a boca de Deus, eu sou o porta-voz, eu sou o Nabi, né? Vamos até o termo hebraico, eu sou profeta. Ele não enche a boca para dizer isso. Então o verdadeiro profeta, ele é uma pessoa simples. Ele não busca status, ele não busca, né, se vangloriar, ele não busca elogios, ele é simples. Então a simplicidade é a... Então, e outra característica de um profeta verdadeiro é amor pelas pessoas. Porque muitas vezes a gente vê profetas que só levam a palavra de acusação, sabe? Acusa, é só apontar o dedo. Aponta o dedo e acusa e julga, e que Deus vai matar, que Deus vai pesar a mão. O verdadeiro profeta, ele mostra amor. Amor, porque Deus usa a boca do profeta para que as pessoas andem no caminho correto, não para matá-las, não para julgá-las, não para destruí-las, mas para que elas voltem para Deus.
Então o profeta é aquele que anuncia que Deus ama, que é para a pessoa se converter, mudar de direção, abandonar o seu erro para que Deus possa abraçá-lo. Então o verdadeiro profeta, ele pode até anunciar o juízo, mas ele mostra que há a oportunidade de livramento no juízo. Lembra da história de Jonas, que não queria pregar para Nínive, que tinha um juízo, Deus ia destruir toda uma cidade que tinha 120 mil habitantes, muito parecida com a cidade aqui que eu vivo, na cidade de Assis, 110 mil, né? Menor ainda que Nínive, uma cidade que, né, já pensou, se chega um profeta e fala, olha, cidade de Assis, olha, Deus vai destruir, vai acabar com a cidade. E o povo que, desde o rei até os animais, oraram, jejuaram, se arrependeram, se consertaram e Deus não destruiu. Então Deus é um Deus de amor. Então o profeta verdadeiro, ele mostra o amor de Deus e ele também mostra a quem ele está servindo. Jamais ele vai se pavonear, né? Se aparecer. Ele sempre vai estar numa posição de humildade e mostrar a quem ele serve. Ele não serve a ele mesmo. Ele não se ensoberbece, né? Ele não se inflama, pelo contrário, né? Não se infla, pelo contrário. E o falso profeta é tudo ao contrário. Ele busca status, fama, dinheiro, não é? Olha, você tem que me dar tanto, porque senão o juízo de Deus vai cair um raio na sua cabeça. Eu estou falando assim, né? Meio simples assim, para a gente poder entender, e você sabe a gravidade disso em situações, né? Então ele busca seu próprio benefício, ele busca que o seu nome esteja lá no neon. Eu sou profeta tal, eu tenho os 9 dons, eu sou a igreja sozinho, o poder de Deus sozinho, só eu me basta. Esse é o falso profeta, embora não fique tão claro assim. O falso profeta, ele vai sorrateiramente. Aos poucos ele vai dominando, e ele domina, muitas vezes com revelações que a pessoa quer ouvir, certo? Ele se faz boca de Deus, mas ele é a própria boca dele mesmo, a sua própria boca, e ele fala aquilo que aquela pessoa quer ouvir para amarrá-la, para prender essa pessoa, para que essa pessoa dependa dele em tudo, né? Não sai de casa sem antes ligar para o profeta, diz que profeta, né? Não sai de casa sem antes saber a previsão do profeta. Então isso é muito sério, precisamos tomar muito cuidado. E uma outra coisa importante para distinguir, então o profeta verdadeiro, ele é uma pessoa simples, o falso é arrogante. E a palavra de Deus deixa bem claro, Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7, pelo fruto você conhece a árvore. Então observe bem, por isso a importância que as escrituras nos ensinam para julgar os espíritos. Julgue o espírito. É de Deus ou não é de Deus? Você pode fazer a sua oração e perguntar diante do Senhor se provém de Deus ou não provém de Deus. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com as profecias que nós recebemos. Nem tudo vem da boca de Deus. Nós precisamos julgar as profecias. E o profeta de Deus, ele não deixa ninguém confundido. Ele não deixa ninguém com medo, apavorado. Pelo contrário, ele mostra, como eu disse, aponta o erro, aponta o pecado, mas ele traz a solução para aquilo ali. Olha, a solução para o pecado é o arrependimento, é a confissão, é a transformação, é se converter a Deus, se voltar a Deus. Olha, vai vir uma situação na cidade, então o Senhor está pedindo, olha assim, como aconteceu com a nossa nação. Nós pedimos para o presidente o jejum, e aí ele ali colocando diante dos homens e mulheres de Deus na nação, todos oramos dessa forma. Então foi pedido para ele fazer algo, ele acatou e todos aqueles que estavam envolvidos obedeceram e colocaram a sua
a sua oração, o seu jejum diante de Deus. Então você veja, o profeta, ele fala para líderes, fala para líderes políticos, governamentais, para líderes religiosos, fala para a família, ele fala aquilo que Deus determina. E quando alguém acata, o Senhor vem com livramento, o Senhor vem com a graça, o Senhor vem com salvação, o Senhor vem com cura, o Senhor vem com libertação. Nem todos que falam que são profetas são realmente chamados por Deus como um profeta. Então nós precisamos estar atentos a isso. Cada pastor, cada líder de uma igreja, de um ministério, precisa buscar a direção de Deus para levantar um chamado assim. Nem todos acreditam nesse chamado, mas a Bíblia diz que ele existe, a Bíblia diz que é fato e a Bíblia é a verdade para nós. Muito bem. Quais são os pilares de um profeta que eu falei para você? 3 pilares: edificação, exortação e consolação. A edificação traz a solidificação da doutrina, que é a Bíblia, para a igreja. A exortação fala de algo para que a pessoa se desvie do mal, a igreja se desviar do mal. Então é algo que aponta para que a igreja se desvie do mal, para que alguém se desvie do mal, para que a cidade, estado, nações, ou situações abandone o pecado, se desvie do mal. E a consolação conforta. Exatamente, um profeta não é só, ele é aquele que também traz o conforto, ele conforta, ele consola, ele mostra o amor do Espírito Santo. Mostra o amor do Espírito Santo e deixa o quê? A pessoa segura, confiante, de que mesmo que eu erre, e o Senhor chame a minha atenção através de um profeta, eu posso me arrepender, eu posso firmar a minha vida na palavra, nas doutrinas, na sã doutrina das Escrituras, mas eu também posso estar confiante, eu posso estar segura, porque Deus perdoa os meus pecados, Deus limpa os meus pecados. Quer ver um exemplo disso? Lembra quando Davi pecou e ele se deitou com Betseba e também acabou matando o seu marido, colocando ele na linha de frente na guerra? Aí veio o quê? O profeta Natan, e ele fez toda uma parábola. Os profetas também usam parábolas. E ele fez toda uma parábola da ovelhinha, que um tinha um monte de ovelha e o outro, e tinha um vizinho que só tinha uma ovelhinha, aquele que tinha um monte de ovelha pegou a ovelhinha e aí Davi ficou bravo. Quem que é esse? Você merece a morte. Ele falou: é você. No momento em que Davi recebe essa revelação do profeta através de uma parábola e depois ele aponta para Davi entra em arrependimento. Tanto é que no Salmo 51, o versículo 10, mas todo o Salmo 51 é Davi confessando esse pecado, se voltando para Deus, quando ele diz: cria em mim um coração novo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, ali no momento, Davi ouviu o profeta que apontou o erro, mas também indicou o caminho, arrependimento, e o Senhor limpou, restaurou, levantou Davi de uma maneira poderosa. A palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então isso também é extremamente importante. Por exemplo, vou dar um exemplo: eu sou profeta, então eu vou falar só o que eu quero? Não, eu sei me dominar, é um domínio próprio. Quando diz isso, o espírito do profeta, não o meu próprio espírito, é sujeito a mim mesmo, ou seja, eu falo o que eu quero e o que eu não quero. Eu também posso ter o domínio próprio. Não é só, então eu vou apertar aqui um botão de profeta, sair profetizando, falando tudo e não desligo mais. Não é assim que funciona. Se a pessoa, não é assim que funciona.
Pelo contrário, é quando Deus mostra, quando Deus diz para falar, quando Deus traz a revelação, quando Deus traz a instrução daquilo que é feito. Então o profeta não é aquele que aperta o botão e fica profetizando o tempo todo para todo mundo. Isso não tem como, não é? Até mesmo a pessoa fisicamente não suportaria tanta manifestação. Tanto é que às vezes a gente não aguenta e cai mesmo, as pernas ficam bambas e a gente perde mesmo as forças, porque é tamanha a glória, tamanha a presença de Deus que a nossa carne não suporta. Então o profeta também, ele tem também o seu limite. O ministério de profeta, o ministério profético, ele precisa ser ativado na igreja. E isso é com oração e jejum para Deus levantar aquele que ele escolheu ou aquela que ele escolheu. Então a igreja, ela precisa ficar atenta para não ser enganada nesse tempo que nós estamos por falsos profetas. Eu já vi cada coisa. Se eu for te contar, você vai ficar com eu vi cada coisa saindo do altar, cada coisa as pessoas falando, e olha, tudo o que o profeta fala, ele tem que passar pela Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras. Quando começam umas novidades assim, umas coisas assim, muito mirabolantes, a gente já fica atento. Claro que Deus traz revelações preciosas para o nosso tempo, atos proféticos poderosos que o profeta tem essa autoridade de fazer, atos, não só ele, todo esse ministério tem essa autoridade de Deus de fazer atos proféticos dirigidos por Deus. Mas às vezes existem algumas coisas muito mirabolantes, sabe? Que não está de acordo com a Bíblia. Mesmo sendo algo diferente, Deus pode trazer algo diferente para o nosso tempo. Pode, mas nós precisamos ficar atentos para não sermos enganados, porque nós estamos na terra e o espírito do anticristo, o antimachia, como fala, ele está, o antimessias, o anticristo, Jesus Cristo, ele está na terra, o inimigo da nossa alma. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Porque, irmãos, amados, há um espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação está no falso profeta. Assim como o profeta de Deus tem o dom da profecia, que diz o que vai acontecer, o espírito de adivinhação, ele também age no falso profeta. E esse espírito de adivinhação, ele é um demônio, que ele tem vários demônios ao seu comando, e que ele começa a observar algumas coisas da vida de algumas pessoas e traz vamos dizer assim, esse conhecimento ao falso profeta que revela e parece que é de Deus, parece que foi Deus que falou, parece que foi Deus que revelou, mas o inimigo da nossa alma sabe de algumas coisas, tudo não, mas ele sabe de algumas coisas, ele tem informações a nosso respeito, a respeito da nossa família, a respeito da igreja, a respeito da comunidade que nós servimos a Deus. Então ele vem, e isso vem junto o quê? O espírito de engano, para enganar. Então ele se veste de profeta, mas ele é falso, ele é usado com o espírito de adivinhação para trazer o engano sobre as pessoas. Aí ele parece que ele tem um ministério profético, mas ele não tem. Então nós precisamos o quê? Mais uma vez, discernimento de espíritos, julgar os espíritos, julgar aquele espírito para saber se é de Deus ou não é de Deus. Como as escrituras falam, julgai as profecias, disse Paulo. É de Deus ou não é de Deus? Julgai os espíritos, disse Paulo. É de Deus ou não é de Deus? Antes que contamine toda a igreja. É um tal de Deus falou, Deus revelou, eu vi isso, eu vi aquilo. Julgue. É do Senhor? Não é do Senhor, porque Deus mostra. Deus mostra muitas coisas. O profeta pode ter visão aberta, ver com os olhos abertos. Ele pode ter sonhos, ele pode ter revelações.
ele pode receber uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, uma revelação dentro das Escrituras, mas aquele que tem um espírito de engano, ele não subsiste, ele não permanece por muito tempo, ele é reconhecido. Por isso nós, como igreja, não podemos deixar que ninguém com esse espírito venha enganar a igreja, porque no fim, esse profeta, falso profeta, com espírito de adivinhação, ele traz divisão para a igreja. Aí ele começa a dizer assim, sabe, o seu pastor, sua pastora, eu acho que não é bem de Deus não. Ele começa a disseminar dúvida, e o objetivo é tirar a credibilidade do líder para tomar o lugar desse líder, e ele racha a igreja, ele divide a igreja e ele destrói a reputação do líder de Deus. É esse o objetivo do falso profeta. Veja ainda o que diz a palavra do Senhor em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. O profeta, ele traz unidade, o profeta de Deus, o verdadeiro, ele traz unidade na igreja, ele traz comunhão na igreja. E aqui ele diz o que? Pais e filhos unidos, filhos e pais unidos. Ele promove a união familiar, e ele também une, né? O objetivo dele é unir os filhos de Deus com o Pai, a união de pais e filhos, filhos e pais, mas também nós espiritualmente, filhos com o nosso Pai Celestial. Você viu a diferença de um e de outro? Então o profeta, ele prega arrependimento. Ele prega arrependimento, perdão, salvação, reconciliação dos filhos com os pais. E aqui no caso, dos filhos com o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso papaizinho. Então, filhos profetas. A igreja de Cristo precisa gerar filhos profetas. E nós precisamos de profetas nesse tempo, íntegros, corretos, que não se corrompem, que não se corrompem com dinheiro, com fama, com posição, com holofotes e glamour. Precisamos gerar profetas para esse tempo, porque Jesus está dando sinais da sua volta. Nós vemos as Escrituras, praticamente muita coisa ali, falta pouquíssima coisa para se cumprir. Então o profeta, ele traz o sobrenatural para o natural. O profeta, ele muda o natural com o poder do sobrenatural. Compreendeu? O profeta traz o sobrenatural para o natural. E o profeta muda o natural com o sobrenatural. O profeta, ele também muda a sua geografia. Então o profeta, ele pode fazer chuva parar, como ele pode fazer a chuva descer. Ele pode tirar a seca de um lugar quando ele profetiza, trazer abundância, frutificação, trazer uma bênção para o lugar, para a terra. Um profeta, ele pode mudar tempos e estações. O poder de um profeta, debaixo da mão de Deus, traz a revelação da boca de Deus, da palavra de Deus para os corações. Então o profeta, ele muda território, ele alterna territórios, ele paralisa o inferno, ele move o céu, mas ele também muda a terra. Um profeta age na sua geografia. Esse também é uma identificação extremamente importante de um profeta. O que o profeta tem feito na sua geografia, onde ele está? Cidade, estado, nação, nações, se Deus enviar para outros lugares, ele tem que mudar a geografia. Se naquele lugar a morte não pode mais agir ali. Quando o profeta chega e declara. Se há uma manifestação maligna de um lugar,
quando o profeta de Deus chega, aqueles demônios, eles perdem lugar. Então ele muda o território, ele muda a geografia, todo o ambiente aonde ele chega, aonde ele está, seja com chuva, seja tirando a seca, seja agindo para que obras malignas não mais entrem naquele lugar. Então o profeta, ele move o céu e paralisa o inferno. Esse é o poder que Deus dá àqueles que são gerados profetas poderosos do Senhor. Então o profeta precisa interferir na geografia, no território e na natureza. Qual o objetivo de tudo isso? Edificação, consolação e exortação para fortalecer a igreja de Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Senhor, eu quero te agradecer neste momento por esta palavra, por cada homem, mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada idoso que possa ter assistido essa ministração, cada um dos teus filhos e filhas, que a bênção do Senhor esteja com todos, que a alegria do teu Espírito move em cada vida. Em nome de Jesus, Pai, levanta profeta nessa nação, levanta homens e mulheres, Senhor, que não tem medo, porque profeta não tem medo do inimigo, profeta não tem medo de ameaça. O profeta, Senhor, anuncia o que o Senhor preparou. O profeta determina, Senhor, a tua palavra nessa terra e declara aquilo que o Senhor está mostrando, aquilo que estava no passado, aquilo que está no presente, aquilo que acontecerá. O Senhor move através dos profetas. Senhor, eu oro para que os nossos filhos sejam, Senhor, gerados como profetas nesta nação, profetas que mudam, Senhor, o ambiente, que mudam a geografia, que mudam o território, que transformam, Senhor Jesus, toda circunstância e que também, Senhor, fortalece a igreja, mantém a igreja, Senhor, de acordo com a tua palavra. Espírito de graça e súplica, visite a todos nós, que a nossa nação seja fortalecida, que cada vida seja fortalecido, Senhor, que este ministério abençoado, meu Pai, do pastor Alexandre, da pastora Valquíria, sejam fortalecidos todos os pastores, os obreiros desta casa da tua igreja. Senhor, que eles possam ampliar, que eles possam, Senhor Jesus, crescer, Pai, ampliar, Senhor, a tenda deles, as estacas da tenda deles, que eles transbordem para a direita, para a esquerda, que eles vejam o Senhor agindo. Ative os anjos deles, Senhor, ative os profetas, Senhor, nos nossos dias. Traga, Senhor, a tua bênção, traga, Senhor, o seu cuidado, o seu agir, o seu mover. Espírito Santo maravilhoso, poderoso, que o Senhor venha trazer no nosso coração o seu dom poderoso de discernimento, para nunca, Senhor, sermos enganados por ninguém, nem mesmo, Senhor, por uma pessoa. Que nada venha nos enganar. Repreendo todo espírito de engano, todo espírito de mentira, que possa vir, Senhor Jesus, se levantar, movendo como um profeta que não é. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, levanta profetas poderosos, levanta profetas, Senhor, abençoados, ativos profetas, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, ter a palavra de Deus revelada, o mover profético do Senhor, o ministério profético. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos desde já espírito de adivinhação, espírito de divisão, espírito de mentira. Toda palavra que não saiu da boca de Deus, nós amarramos, repreendemos e ordenamos, caia por terra, e que venha a unidade, o crescimento, a maturidade da igreja de Cristo nessa terra, que venha a unção profética, que venha a manifestação da tua glória, a unção poderosa. Unge profetas, Senhor, no nosso tempo, para preparar o caminho do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor veio, mas o Senhor voltará. E há profetas que anunciam a tua volta, há profetas que anunciam, Senhor, que tu voltarás, que haverá o arrebatamento, que haverá, Senhor, a restauração, que a tua igreja estará contigo. Por isso, nesse tempo, Pai, te pedimos,
nos ajude, nos guarde, guarda a tua igreja, para que possamos andar juntos, Senhor, sem nenhum engano, nos 5 ministérios. Então, Senhor, levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, professores. Senhor, e que a tua igreja esteja unida em ti, Senhor, fortalecida em ti, Senhor, para que o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez a igreja, pastor Alexandre, pastora Valquíria, pela oportunidade de falar com vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu espero que logo em breve o Senhor nos permita estar aí com vocês, podendo dar um abraço, com todo cuidado, um abraço, e que Deus te livre de todo mal, que Deus te guarde, que Deus te proteja e traga o melhor de Deus na sua vida sempre. Gratidão, obrigada, Deus abençoe e shalom, shalom. Fique na graça e na bênção e no poder que é o nome de Jesus. Beijo no coração de vocês.